Salve, salve pessoal, salve, salve Instagram, pessoal, muito boa noite. Acabei faz uns 20 minutos, mais ou menos 15 minutos que eu cheguei de São Paulo, nem deu tempo de trocar a camiseta. Então quem me viu na Rádio Mundial hoje, na live da Rádio Mundial, vai falar: tá com a mesma camiseta? Tô com a mesma camiseta do Capitão América, porque eu já falei que eu amo super-herói e não vou deixar de usar minhas camisetas de super-herói. Adoro, amo super-herói, deixa a minha criança interior se divertir um pouco. E eu fico com essa mania de ficar arrumando cabelo aqui perante a câmera. Mas vamos lá, hoje eu vou dar sequência naquele tema, no tema de hoje da Rádio Mundial, que hoje na rádio eu falei sobre relacionamentos afetivos. Eu comentei, eu levei um caso que foi o caso de uma constelação na qual eu facilitei dentro do curso, dentro da formação, que foi a difícil relação entre pais e filhos após a separação, né? E contei toda a história, tudo o que aconteceu dentro dessa constelação familiar, todo o emaranhamento, o que foi percebido, o que foi constatado. Inclusive você pode ver, eu acredito que ainda esteja aqui na live ao vivo aqui no Instagram, só talvez esteja num vídeo antes, mas logo eu já vou subir também para o YouTube. Então se você não viu à tarde, logo vai estar no YouTube. E esse vídeo que você está vendo aqui agora também tá lá também vai estar no YouTube hoje, depois que nós encerrarmos essa sessão, olha, depois que nós encerrarmos essa live, vai estar no YouTube também, eu vou colocar lá. E hoje eu quero dar sequência nesse tema que eu trouxe das relações familiares, respondendo algumas perguntas, inclusive na live, no Stories, eu deixei lá um campo para que as pessoas mandassem algumas questões e, obviamente, sempre preservando o nome, né? Imagina que eu ia falar, tem algumas pessoas: ah, Alex, eu não mando, eu tenho medo que fale meu nome. Jamais, toda vez que eu coloco no Stories algo perguntando, faça a sua pergunta, eu nunca vou citar o nome. E quando nós compartilhamos no Story, o nome da pessoa não aparece, só aparece para a pessoa, né, diretamente para ela: olha, a sua pergunta foi respondida. E para os outros a pergunta aparece de uma forma bem aberta. O pessoal tá chegando, boa noite, Elisa, Viviane, W.A.Riso, desculpa se eu estar falando o nome errado de vocês. E já vão aproveitando, deixando suas perguntas aí, já eu vou começar a responder. Eu separei, a gente teve várias perguntas, algumas perguntas muito parecidas uma com as outras, então eu resolvi meio que acoplar uma pergunta na outra. Eu tenho pelo menos 4, 5 perguntas aqui que eu vou tentar responder na live. Eu não sei quanto tempo vai dar, mas provavelmente vai ser menos de 1 hora. Mas vai deixando suas perguntas. No final eu dou uma olhada, se tiver mais perguntas aqui de vocês eu vou respondendo também. E a proposta hoje é nós falarmos sobre os relacionamentos afetivos, né, entre parceiros, do ponto de vista das constelações familiares. Então a pergunta que eu coloquei no Stories foi, né, o que te incomoda no seu relacionamento, né? O que você gostaria de mudar, ou o que você gostaria de mudar no outro? O que te incomoda, né? Quais são os obstáculos que você enfrenta hoje no relacionamento? E a partir disso eu vou tentar dar uma elucidada com base nas constelações familiares, com base no meu conhecimento, com base nas minhas vivências, tá? Para que vocês possam, então, para que a gente possa disseminar um pouco isso, trabalhar um pouco isso. Giovana é lá do Uruguai. Besito, Giovana, besito a todos, a tu marido, tu família, tus padres, beso. E pra quem não sabe, eu tenho minha família, metade da minha família é do Uruguai, então por isso que eu falo espanhol bastante e tenho uma conexão muito forte com o Uruguai. Muitas vezes em vários vídeos vocês já devem ter me visto em alguma live, alguma coisa do tipo, né? Dá a volta aqui, filha, dá a volta. Eu tô com uma convidada especialíssima aqui hoje. Ai, cadê aqui? Que é a minha filha, a Iris. Bu. A minha filha, a Iris. Que ela vira e mexe, participa nas lives, né? Vai participar com o papai hoje na live? Vai? Então tá bom. E aqui o meu garotão, aqui ó. Live em casa à noite é isso, né? Tá com a família reunida e a gente tem que fazer a live sem preocupação. Mas vamos lá, vamos tentar responder. Você me ajuda a responder as perguntas? E você que acabou de chegar aqui, que acabou de aparecer, que não me conhece ainda, eu sou Alex Nielsen, sou comunicador da Rádio Mundial, coach, trainer em constelação familiar sistêmica, e o meu maior foco é vir disseminando as constelações familiares através de vídeos, através de textos. Eu tenho um portal, eu sou colunista da UOL também, no portal Horóscopo Virtual, além de comunicador da Rádio Mundial. Estou publicando um livro agora chamado Despertar Emocional,
E esse livro vai estar sendo publicado, está sendo lançado agora, perdão, pela editora Madras. Você não vai deixar eu fazer a live? Tem que deixar eu fazer a live. Ó, as pessoas vão ficar bravas com você. Eu tenho muito pezinho. Ah, entendi. Vamos lá, quer mostrar o pezinho dela. Ó o pezinho. Como é maravilhoso, né? A gente ter criança. Eu amo criança, amo meus filhos. Pra mim é tudo e vamos lá. Então, para você não sabe, eu estou publicando o livro pela editora Madras, tá? E esse livro vai ser lançado em breve, rapidamente, aí dentro de 1-2 meses vai ser lançado. Vamos lá. Vão deixando suas perguntas. Algumas pessoas me deixaram algumas perguntas aqui no Instagram. E uma outra me deixou no WhatsApp. E essa não tem muito a ver com relacionamento afetivo, mas está muito próximo. A linha é bem tênue. Então eu vou responder. A primeira pergunta que me mandaram aqui hoje, né? Dessas que eu separei. Você vai sair? Então sai, deixa o papai trabalhar aqui. Tá bom, pega a sua boneca para participar da live também. A primeira pergunta que me mandaram, que eu achei bem pertinente para nós colocarmos é: me sinto sobrecarregada, sempre tenho que resolver todas as questões. Então a pergunta foi a seguinte, olha só: me sinto sobrecarregada, sempre tenho que resolver todas as questões. E você que está aí, se identifica com essa pergunta? Também passa por isso? Como é que é passar por isso? Vamos lá. Acerca dessa pergunta... Tá bom, filha, agora deixa o papai falar aqui na live. Primeiro nessa questão aqui, nessa pergunta é a seguinte: me sinto sobrecarregada, sempre tenho que resolver todas as questões. É nítido que existe aí um desequilíbrio, né? Em todas as relações é necessário, é imprescindível que haja um equilíbrio entre o homem, entre a mulher, entre o casal. E também eu falo em todos os tipos de relacionamento, hétero, homo, não importa. Todos os casais, todos os relacionamentos, sejam afetivos ou não, eles têm que ter um equilíbrio. Não pode só um dar demais e o outro receber muito e não dar também na mesma proporção, ou então, pelo menos de forma equilibrada, tá? E o mais interessante disso é o seguinte: o que acontece? Muitas pessoas, quando entram num relacionamento, se atiram de tal forma de cabeça que elas começam a doar, como se fosse o quê? Mãe, né? Aí no caso aqui foi uma mulher que mandou, né? Não vou falar o nome dela, obviamente, mas foi uma mulher que mandou. E aí a questão é: reflita um pouco no seu relacionamento agora. Qual que é realmente o seu verdadeiro papel? Será que está sendo como mulher, como esposa, como parceira, ou está sendo como mãe? E se você tem filhos, você acabou de ganhar mais um filho. E nesse momento nós temos que olhar para trás. Nós temos que olhar para a nossa relação com os nossos pais. A gente não aguenta ela fazendo graça. Tá bom, chega, agora chega. Nós temos que olhar para a relação dos nossos pais, tá certo? Por quê? A forma como nós lidamos com os pais, a forma como os pais lidaram conosco, é o que é imprescindível. Ela vai fazer mais sucesso que eu aqui. A forma como nós lidamos com os nossos pais, a forma como os pais lidam com a gente, é imprescindível para o nosso relacionamento, tá? Pega lá, filha. Então, nós temos que entender que esse equilíbrio entre o casal, entre o pai e a mãe, tem que ser muito bem equilibrado. Tem que estar muito bem... Gente, meu Deus do céu, isso que dá a gente querer fazer live com os filhos acordados. Agora chega. Não aguenta. Mas vamos lá. Quando uma pessoa está doando demais, quando uma pessoa assume a posição que não é como parceira ou parceiro, como no caso a posição de pai ou de mãe do parceiro, esse relacionamento tende a ficar muito pesado. A pessoa aqui, no caso ela, que fez essa pergunta, né, que se sente sobrecarregada porque tem que resolver tudo com relação ao relacionamento dela, isso fica muito pesado. Porque não só ela deixa de assumir o seu papel como mulher, mas também passa a assumir o papel como mãe, ou até às vezes como irmã, né? Quando nós entramos nesse papel, o casamento ele tende a fadar ao fracasso em algum momento. E eu falei isso hoje de tarde, volto a falar aqui. Quando eu falo fadar ao fracasso, não quer dizer necessariamente que o casamento vai acabar numa separação.
né, num divórcio, mas pode haver uma separação interna. Com o tempo você percebe que não existe mais um relacionamento. Existe sim um trabalho entre irmãos, ou um trabalho entre pai e filho. Então é imprescindível que os dois nesse momento olhem um para o outro e veja aonde está sobrecarregado. Quando nós falamos nas constelações familiares, as constelações familiares elas vêm justamente para nos dar esse embasamento, esse enredo, né, essa questão, e nos mostrar o porquê está acontecendo isso. E muito provavelmente, talvez, se você olhar nos outros relacionamentos, você vai perceber também que era da mesma forma. Quer dizer, não é uma regra, né? Não é uma regra, mas tende a ser da mesma forma. Nós acabamos assumindo esse padrão e levamos esse padrão. E a pergunta também é, como é o relacionamento da sua mãe com o seu pai? É a mesma coisa? Quem você está procurando? O seu marido, o seu parceiro? Será que ele não tem muitas coisas do seu pai? E aí quando as pessoas olham para isso, elas percebem, nossa, eu casei, eu estou vivendo com meu pai, né? No sentido lúdico, no sentido inconsciente da questão. E aí o que ocorre? Tem que se entender o seguinte, que você com a pessoa tem que se colocar no papel, tem que se... Como é que eu posso explicar isso para vocês? Vocês têm que compreender qual é o papel de vocês. Vem cá, filha, vem. Vocês têm que entender qual é o papel de vocês e se colocar nele. E aí vem a constelação familiar que pode ajudar vocês a equilibrar isso. Mas é nítido que um está assumindo uma posição que não lhe compete. Está assumindo um peso muito maior do que aquele no qual pode carregar. Então, o que eu sugiro para você que mandou essa pergunta, e eu acredito que talvez você esteja vendo, ou se não está vendo agora vai ver depois, né? Comece a delegar mais, comece a dividir mais todo esse peso com o seu parceiro, porque senão você tende a não aguentar. E muitas vezes acontece de a pessoa ela assumir esse relacionamento, ela assume o relacionamento e o casal passa a olhar totalmente para os filhos. E olhando para os filhos, deixam de olhar para si próprio como casal. E temos que entender aí a lei da hierarquia das constelações familiares, que o casal veio primeiro. O casal veio antes. Então é importantíssimo que o casal sim vai dar atenção para o filho, para os filhos, tem que dar essa atenção, obviamente, mas o casal também tem que se olhar. O casal tem que olhar um para o outro com o mesmo respeito. E tem um detalhe aí também nessa pergunta. Quando um dos parceiros se sente sobrecarregado, tá? Naturalmente ele está sobrecarregado porque ele está carregando muito mais coisa, ele está assumindo um papel no qual ele está maior que o outro. E atrás disso existe uma arrogância inconsciente. Existe um ar de arrogância, mas é inconsciente, no qual pode deixar que eu carrego tudo isso para você porque eu posso, mas você não pode. Ao mesmo tempo, quando nós fazemos isso é um efeito inconsciente, nós acabamos tirando a força do parceiro e da família do parceiro. Porque esse parceiro ou essa parceira, ele não vem sozinho para você. Você não está namorando só ele, você não está ficando, casando, se relacionando somente com essa pessoa. Tem toda uma família por trás, tem todo um sistema por trás. E é imprescindível que você inclua todos eles. Então, ao mesmo tempo que você faz isso, e em contrapartida, o parceiro, ele também permite, ele também está se colocando no papel errado dele. Então, não é só você que está se colocando numa posição errada. Mas o parceiro, muito provavelmente não, ele está se colocando numa posição não errada, numa posição posição de filho, ou até às vezes de irmão. Né? E o que acontece? O que tem que ser olhado? O parceiro, se for, obviamente, se ele tiver clareza disso também, é olhar para o pai, é olhar para a mãe e ver aonde que não foi rompido o cordão umbilical. E não é o vínculo com os pais, e não é a tomada dos pais para dentro de si, mas é o vínculo, né? Aonde isso não foi tomado. E tomar, sair da esfera da criança, sair da esfera do pai e da mãe e se tornar adulto. Mas isso tudo ocorre de forma muito inconsciente. Então é um padrão que tem que ser olhado e as constelações familiares com certeza vai poder ajudar a trazer mais clareza, mas muito provavelmente é isso que ocorre, tá?
vamos lá. Se não ficou claro, faça a pergunta quem quiser em cima disso que eu expliquei. Se alguma coisa não ficou claro, faça uma outra pergunta, vai falando, que eu vou respondendo aqui. Até o final eu tento responder pelo menos uma boa parte daqui e tento responder as perguntas que vocês também vão deixando aí no Instagram, tá? Bom, a outra pergunta foi o seguinte. Eu tô com o tablet, por isso que eu tô olhando para baixo. Querer que as coisas... Botei ali que preciso... Querer que as coisas sejam do meu jeito e acabar me impondo demais sobre a pessoa. Bom, aí já percebe-se um ar de autoritarismo gigantesco em cima disso tudo. E mais uma vez, é muito parecido com a outra pergunta, a posição que você já está tomando é de superioridade. É uma posição de maior. Então o que ocorre? É claro, tudo que eu estou falando são hipóteses, é baseado em experiência, é baseado em estudos, é baseado em vivências, mas nós temos que entender sempre todo o contexto. Então o que eu estou falando aqui não é um diagnóstico e muito menos deve ser levado ao pé da letra, porque tudo isso tem que ser visto com calma, talvez abrir uma constelação familiar, às vezes nem é caso de constelação familiar, mas sim deve ser olhado, respeitado, tá? E temos que entender o contexto. Então toda a minha explicação aqui é baseada em vivências. E eu não sei o contexto que está por trás, então não dá pra gente se aprofundar muito na questão. Mas aqui, vou repetir a pergunta dela, a questão dela. Querer que as coisas sejam do meu jeito e acabar me impondo demais sobre a pessoa. Bom, nesse ponto a gente já percebe o quê? Que a pessoa, em todos os relacionamentos, né, ela já se coloca como maior. Então qualquer relacionamento que ela está entrando, ela está se colocando como maior, como superior. E entendam bem, esse se colocar como maior, esse se colocar como superior é inconsciente. Às vezes a pessoa não tem nada de arrogante externamente, ela não externaliza isso, tá? Mas inconscientemente existe esse padrão nela de olhar todos como se ela fosse a superior ou a maior. Quando eu digo maior, é no sentido hierárquico mesmo, não no sentido de tempo, mas no sentido de eu sou maior que você, eu posso mais que você, eu aguento, você não aguenta, né? Inclusive ter dó da pessoa, eu faço por ela porque eu tenho dó. Ter dó é uma arrogância inconsciente, é um padrão inconsciente de arrogância, porque quando você tem dó e faz pelo outro por dó, você está dizendo ao outro que ele não pode, ele não tem competência, ele não tem capacidade de fazer. Então você, que é superior, é maior, faz por ele, faz no lugar dele. E aí o que acontece? Dores nas costas, aí vem um monte de coisa, né? O peso que a pessoa carrega é gigantesco, ela não aguenta tanto peso. É muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, tá? Então aqui, o primeiro passo aqui que eu falaria aqui, né, para essa que fez essa pergunta é: vamos olhar para o pai e vamos olhar para a mãe, porque esse padrão, ele não vem de você. Esse padrão muito provavelmente está vindo das experiências que você teve com o seu pai, que você teve com a sua mãe, e temos que entender aí a quem você está vinculado, né? Se é o pai, se é a mãe, como é que é? Aqui me parece, pela forma da pergunta, que tem um vínculo muito forte com a mãe, mas a gente não sabe, a gente não entende o contexto. Mas é importante que a pessoa, então, ela nesse ponto, já que ela percebe que ela quer se impor sempre, quer que seja do jeito dela, então ela também tem que olhar para o pai e para a mãe e entender o quê? Como é que era ela como criança, porque também existe aí um ar infantil, tá? Mais uma vez eu falo, esse ar infantil, isso que eu falo é inconsciente. São movimentos, são padrões inconscientes, ocultos, que prevalecem dentro de nós e nós passamos a tomar essas atitudes, a ter esses comportamentos. Então nós temos que entender que muito desses padrões, muito disso que nós carregamos, que nós fazemos, ele vem de uma força inconsciente, tá? Vocês vão deixando suas perguntas, quem quiser que eu responda algumas perguntas com relação a relacionamentos afetivos, já tem algumas perguntas aqui, eu vou responder algumas, depois eu falo com todo mundo aqui, tá? Então assim, olhar para pai e mãe, né, como é que foi essa criação, o que foi aprendido lá atrás, o que foi ensinado, na verdade, para que você tomasse essa postura, para que você tomasse essa posição de superioridade perante os outros. Então, quando nós falamos, deixa eu explicar um pouco a lei da hierarquia. As constelações familiares são baseadas em 3 leis, então essas as leis do amor, das ordens do amor. Então a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei da ordem do equilíbrio.
A lei da hierarquia, o que ela fala? Que aquele que vem primeiro tem precedência por aquele que vem depois. Ou seja, primeiro vem o pai, depois vem o filho. Né? Ou primeiro vem o avô, depois vem o pai, depois vem o filho. Mas vamos ficar em pai e filho que fica mais fácil para entender. Primeiro o pai, depois o filho. Quando que essa lei é quebrada? Quando, por exemplo, o filho ele toma o lugar do pai. O filho se torna pai do pai. Né? O filho se torna pai do pai. E quando o filho se torna pai do pai, a lei ela é quebrada completamente. O emaranhamento já começa aí. Porque o filho primeiro sai da posição dele como filho e entra na posição como pai. O pai se permite, sai da posição dele e entra na posição como filho. Já cria-se todo o emaranhamento. E aí os pesos que esse filho carrega é muito grande. E por que normalmente o filho acaba fazendo isso? Por amor, por lealdade, por amor cego. Às vezes o pai passa por uma questão tão profunda, como inclusive eu falei hoje na rádio, hoje de tarde, que o filho olha para aquilo, às vezes a criança, ainda criança, isso se manifesta só depois, quando adolescente, adulto, ela olha para aquilo e fala, papai, não precisa mais sofrer, eu carrego por você. Existe até uma certa arrogância da criança também. Mas a criança é um amor cego, é um amor infantil. Ela faz isso porque nenhuma criança suporta ver o pai ou ver a mãe sofrer. Né? Não suporta, não consegue suportar. E aí, quando nós falamos em casais, né, em casais, em parceiros, eles são exatamente iguais. Não existe hierarquia entre eles. Não existe hierarquia, ou seja, eles são iguais. Não importa que o parceiro seja 10 anos mais velho, né? Não importa isso. O que tem que entender é, quando existe um relacionamento afetivo, aqueles parceiros são exatamente iguais. Um não pode ser maior que o outro. Um não deve ser maior que o outro. E quando um se coloca numa postura superior, arrogante, né, colocando o outro numa posição inferior, já se cria uma desordem muito grande. E daí tende-se para aquele que se coloca como superior ficar mais pesado. Normalmente é aquele que exige mais, é aquele que cobra mais. E aquele que está doando menos, ele se sente muito pressionado. Inconscientemente ele se sente muito pressionado, porque ele vê ele recebendo tudo aquilo e ele não consegue devolver da mesma forma. E, gente, isso tudo é inconsciente. Isso tudo é inconsciente. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue compreender. E o que acontece? O que acontece com o devedor quando existe um credor que está cobrando? Ele pica a mula, ele vai embora, ele foge, ele não está nem aí. Ele foge. E aí pode desencadear uma série de outras coisas. Traições, fugiu, foi embora, não deu explicação. Enfim, são hipóteses que eu estou falando aqui, mas que podem desencadear e que pode ocorrer. Então, eu sugiro para você, no qual se você está lendo, se você está aqui agora, ou se você vai ver depois, que você procure fazer uma constelação familiar para olhar isso, né? E principalmente olhar aí para o pai, para a mãe, como é que está esse pai, como é que está essa mãe dentro de você, quem que você está assumindo, porque muito provavelmente você também deve ter assumido alguma posição dentro da sua família, né? Com os seus pais. Talvez ali com os seus pais você tenha assumido da mesma forma uma postura, uma posição que não é sua. Talvez quando criança você tenha assumido responsabilidades, encargos que muitas vezes o próprio pai e a mãe dão de uma forma inconsciente. Quando eu falo inconsciente é que eles não têm a intenção de maldade, né? A intenção de prejudicar, e sim de ensinar, e sim de educar, de crescer, de evoluir, porque foi assim que os pais aprenderam e é assim que eles vão passar para frente. E da mesma forma que você aprendeu, da mesma forma que você aprende, você vai passar para frente. Então, vamos sair desse julgamento, eu sou assim por causa que meu pai fez isso, eu sou assim por causa da minha mãe. Você é assim, você teve os pais que devia ter, esses pais falharam, esses pais acertaram, e você precisa aceitar, é o que nós falamos, inclusive, dentro das ordens do amor, no módulo de pais e filhos, nós falamos o segundo círculo do amor, né? O segundo círculo do amor é esse, é aceitar os pais como eles são. Não importa se ele ele é alcoólatra, viciado, não importa se ele se ele fugiu, se você não conhece, se você nunca ouviu falar, ou se você muito menos sabe quem é. Não importa. Ele é o pai, existe um homem e uma mulher por trás que te gerou a vida que te deu e você está aqui vivo. E muitas vezes, nós quando crianças, né, voltando agora um pouco mais à questão, ao assunto, nós assumimos esses padrões, essas responsabilidades, ou porque nós, num movimento inconsciente, num movimento de amor cego, de lealdade, tomamos isso do nosso pai e da nossa mãe, ou muitas vezes, por causa dos pais, às vezes serem carentes emocionalmente,
terem algumas questões também eles com os seus pais, que acabam não conseguindo e acabam entregando isso para a criança. Inclusive, nós tivemos nesse meu último módulo, nós tivemos uma pessoa que ela, durante a gravidez, uma mulher, né, ela falava para o filho: você está vindo para cuidar de mim, cuida de mim, você precisa cuidar de mim. Ou seja, é claro que é um movimento inconsciente, claro que é um movimento de amor, né? Às vezes a pessoa não tem esse raciocínio, essa intenção de, mas olha já o peso. Olha já o peso que está sendo colocado para essa criança. E essa criança, por amor que ela tem incondicional pela mãe, ela fala assim: tudo bem, mãe, eu carrego isso para você, eu cuido de você. E aí você vê os relacionamentos não dando certo, justamente porque o filho assumiu o lugar da mãe. E aí isso se reflete no casamento, se reflete na relação. Um tomando a posição que não lhe compete ao outro. Então, primeira coisa, isso que eu falei também na relação, eu falei hoje na rádio. Primeiro passo para que o casamento, para que qualquer relacionamento dê certo é: primeiro, eu como homem tenho que aceitar esse feminino em mim. Eu tenho que aceitar e respeitar esse feminino dentro de mim. Assim como a mulher tem que aceitar e respeitar esse masculino dentro dela. E quem é esse feminino e quem é esse masculino? É o pai, é a mãe. Não só os meus, né? Mas também aceitar o pai e a mãe daquele parceiro ou da parceira, porque eles vieram junto, né? É brinde, veio junto. Não tem como você escapar, não tem como você falar: eu adoro minha mulher, eu adoro o meu marido, mas eu não suporto a minha sogra. Tudo bem, você pode não suportar ela, não tem problema, ou ele, né? Mas você tem que entender que eles existem e você precisa colocar eles no coraçãozinho de vocês. Quando eu falo colocar no coraçãozinho de vocês, não é fazer, né, um coraçãozinho: vem cá, sogrinho, sogrinha, deita aqui com meu colinho. Não. É incluir ele. É aceitar que eles existem. Que essa pessoa que está com você hoje nesse relacionamento, ela só está com você porque antes houve um homem e houve uma mulher, tá? Que deram a vida a ele. E no meu caso, por exemplo, eu tenho que aceitar tudo isso. Tenho que aceitar os pais da minha esposa, a família da minha esposa. E aceitar não quer dizer conviver, mas sim aceitar, respeitar, honrar dentro dos seus limites, porque existem realmente pessoas que às vezes não tem como você conviver. Infelizmente existe assim. E tudo bem, mas quando você aceita, quando você honra, você fica muito mais leve qualquer relacionamento. E entender que através daquelas pessoas, além dos seus pais, das suas origens, através daquelas pessoas, você pode ter essas preciosidades aqui, que nem a minha linda, ou que nem o meu filhão ali que está jogando, está no computador ali, entende? Então isso é muito importante, nós entendermos isso. Então, olhar para o pai, olhar para a mãe, a forma como nós olhamos o pai, a forma como nós olhamos para a mãe, é imprescindível, e isso vai se refletir na forma como nós olhamos para os nossos parceiros, tanto de forma mais pesada ou de forma mais leve, né? Se eu sempre cuidei da minha mãe, se eu sempre cuidei do meu pai de uma forma muito exagerada, sair da minha posição de filho, naturalmente, não é uma regra, naturalmente eu tendo a fazer o mesmo nas minhas relações. Até o momento em que eu vejo que esse padrão está ocorrendo, que eu vejo, que eu tomo consciência, que eu tomo compreensão do que está acontecendo. Quando eu tomo compreensão disso, quando eu entendo, compreendo, que é a grande diferença entre entender e compreender. Compreender é um estalo, é uma ficha que cai, e aí você compreende, simplesmente compreende, que é inclusive o que eu falo muito no meu livro. Agora, apenas entender é uma coisa muito racional, muito lógica. 2 e 2 é 4, por exemplo. Ok, entendi, né? Mas eu compreendo que aquilo é 4? Não, não compreendo, não entra na minha cabeça isso, eu não consigo aceitar. Então, tomar é aceitar dentro de você que aquilo existe. E quando você olha para o seu relacionamento e aceita que você está doando demais ou está doando de menos, está recebendo muito, né? Então está na hora de você olhar para o seu relacionamento e tentar buscar o equilíbrio. Claro que tem salvação, mas tem que buscar o equilíbrio. E obviamente, quando você procura mudança, tem uma pessoa que me perguntou agora no WhatsApp aqui, eu vou até incluir essa pergunta aqui. Numa constelação familiar, eu teria que levar junto o meu parceiro para trabalhar a nossa relação? Olha, não necessariamente. Na verdade, você não precisa levar o seu parceiro, né, ou parceira. Você pode ir fazer uma constelação e olhar para o seu relacionamento. Pois as mudanças que
passarem a acontecer a partir daquele momento, né, a partir daquele instante que você viu a constelação, que aquilo mexeu com você, vai afetar o outro também. Vai mudar em você e por ressonância vai também mudar o outro. É claro que se o outro, né, o parceiro ou a parceira também puder fazer uma constelação, olhar para o relacionamento, né, e aí a gente fala também olhar para pai, olhar para mãe, vai ajudar muito mais. Vai ajudar muito mais, ok? Vamos lá, vamos para outra pergunta, tá? Outra pergunta é assim. Ele ser tão sem ambição e conformado com tudo. Então aqui a gente já vê, né, olha só a pergunta. Ele ser tão sem ambição e conformado com tudo. Nesse momento você já vê uma pressão gigantesca, né, de uma cobrança gigantesca, é claro. As pessoas têm que ter ambição, as pessoas têm que ter as suas direções, seus objetivos. Mas nós temos que entender também o que ocorre para ele não ter ambição. E o que é ambição para você? Às vezes, ter ambição para você não é o mesmo que ter ambição para ele. Então nós temos que nos colocar também no lugar do outro e entender quais são as reais motivações que o levam a agir dessa forma, né? Por que ele não tem essa ambição? O que aconteceu lá na infância dele? O que ele aprendeu sobre ambição? O que ele aprendeu sobre se conformar com tudo? Muitas vezes quando a gente olha para alguns casos assim, a gente percebe o quê? A gente percebe que ele foi ensinado dessa forma, né? Por N motivos, né? Entre o pai e a mãe, ele foi ensinado dessa forma, que não tem que ter ambição. E ele leva isso para frente. Ou muitas vezes ele pode estar vinculado com algum emaranhamento lá dos pais ou mesmo dos avós. Mas nós primeiro temos que nos colocar no lugar do outro. Entender por que será que isso acontece com ele. Por que será que ele não tem essa ambição? Por que será que ele age dessa forma? Então isso é muito importante quando nós falamos de relacionamentos, nos colocarmos no lugar do outro. E quando nós trabalhamos com as constelações familiares, inclusive eu sei que tem um pessoal aqui que é da formação de constelação, então um beijão para vocês. Eu não mandei um beijo para vocês na rádio hoje, mas um beijão para para minhas turmas de formação e constelação familiar. Inclusive agora em outubro já estão abertas as inscrições, né, para formação em constelação familiar na cidade de São Paulo, né? Porque as minhas formações são em Bragança Paulista, mas agora eu estou abrindo em São Paulo também. Já tem bastante gente se inscrevendo, isso é muito bacana. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Então o ponto se coloque no lugar do outro para entender o que acontece. Segundo, veja qual é a sua posição nesse relacionamento. Porque quando a pessoa me escreve isso, me dá a entender o quê? Eu sou muito maior que aquela pessoa e eu queria que ela fizesse de outra forma. Ou seja, eu quero mudar o outro e nós temos que entender que nós às vezes não podemos mudar o outro. Nós podemos até sugerir e promover melhoras no outro, né? Amadurecimento no outro. Mas nós temos que entender que o pacotinho dele é aquele, né? Dessa forma. Eu não estou também santificando, né, e dizendo amém para ele, não é isso. Mas é muito importante que ele tenha que entender o que está acontecendo por trás. Quando ela colocou essa pergunta, a primeira percepção que me vem aqui, quando eu olho para o parceiro dela, que é uma mulher que fez a pergunta, é um vazio. Parece que existe um vazio, ele não está completo. A impressão que me dá é que metade não está lá dentro dele. Então se você está vendo essa live agora ou depois, veja isso com ele. A impressão que me dá é que existe um vazio dentro dele. E quando existe um vazio, é porque o pai e a mãe não foram tomados, não foram aceitos, incluídos de forma plena, né? Muitas causas de depressão também podem surgir disso. Quando eu não tomo por completo o meu pai, quando eu não tomo por completo a minha mãe, aí pode surgir depressão porque é uma busca por algo e esse algo não encontra. Então eu vejo até essa desmotivação, eu vejo um vazio. Quando você fala isso, eu sinto aqui um vazio. E esse sentir aqui não é evidência, não, é o campo sistêmico. Na hora que ela fala, a gente se conecta com isso, a gente se liga a isso. E isso está dentro dos campos morfogenéticos, está dentro da forma de intenção em forma. Então a gente se conecta e a gente sente. Também não quer dizer que seja, né? É apenas uma percepção, né? Na constelação familiar, nós temos sempre que tomar muito cuidado, né? Até onde nós estamos, onde é a nossa cabeça e onde é a nossa real percepção. Por isso que a gente fala, se entregue ao vazio, né? Isso para os consteladores, né? Se entregue ao vazio para você realmente sentir o que está acontecendo. Bom,
Vamos lá. Essa aqui pergunta foi boa. Não ter um relacionamento. Ixi, e agora, né? Não ter um relacionamento. Como é que a gente pode falar sobre isso? Bom, mais uma vez eu falo, né? Vamos olhar pro pai, vamos olhar pra mãe, vamos ver quais são as experiências que tiveram. Aí, gente, ela tá mostrando que ela passou um batom, um ovo. Esse preto de volta aqui é pizza de chocolate. Mas enfim, vamos lá. Olhar para o pai, olhar para a mãe e entender, né, o que acontece, qual é a visão que você tem sobre os relacionamentos. O que ocorre com você para você não ter relacionamentos? Porque é uma ressonância, tá? Então não são só os outros que não chegam até você, mas muito provavelmente deve haver aí uma barreira, né, que está impedindo que você não tenha relacionamento. Ou se tem relacionamentos, esses relacionamentos eles vão e vêm com uma facilidade muito grande. Então é importante olhar para isso e entender o que está faltando, o que está sendo excluído aí, né? Como, de que forma que eu estou olhando para os relacionamentos. E na verdade aqui também é uma mulher, a grande maioria aqui é uma mulher. O que eu estou vendo, né? A pergunta na verdade que eu faria é: como é que é a sua relação com o seu pai? Como é que foi essa relação? Qual é a imagem, qual é a visão que você tem dessa relação? Mas, obviamente, como eu falei, sempre temos que olhar um contexto, temos que sempre olhar tudo. E quando nós nos colocamos nessa questão de eu não tenho relacionamentos, né, eu não consigo ter relacionamentos, eu vejo muitas coisas faltando dentro de si, né? Como autoconfiança, segurança. E aonde está isso? Isso está no pai, isso está na mãe, né? Então eu faria um trabalho muito forte com o pai, com a mãe, de inclusão desse pai e mãe dentro de você, né? Se realmente for todo o contexto, aí teria que olhar o contexto por trás, para depois você estar aberta aos relacionamentos, porque muitas vezes você não está disponível, né? Isso é uma outra coisa interessante. Um relacionamento para dar certo, não adianta só beijos, carícias, abraços e sexo bom, não. Um tem que estar disponível para o outro. E estar disponível para o outro eu olho para a minha família de origem, eu reconheço a minha família de origem, mas agora eu sigo para frente, eu sigo em frente para tomar a minha vida em honra àqueles que me deram a vida, né? Se eu sigo meus relacionamentos, passou um papaléguas aqui. Se eu sigo meu relacionamento, se eu sigo a minha vida, né, os relacionamentos no caso, olhando com atenção para o meu pai, para a minha mãe, quando eu digo atenção eu não dou a importância prioritária para o relacionamento e continuo preso aos meus pais, isso eu estou falando, né, pessoas adultas, né, 20, 30, 40, 50 anos, que ainda estão ali olhando e preocupado com o pai e com a mãe. Não é que não tem que estar preocupado com o pai e com a mãe, tem que estar. Mas tem que entender que eles são adultos, são maiores que você e eles tomam as decisões por si só. E nós temos que aprender a respeitar a decisão que os pais tomam. A decisão é deles. Salvo casos excepcionais que os pais não possam realmente se cuidar sozinhos e aí precisam da ajuda dos filhos, como por exemplo, é um exemplo, tá? Existem vários, tá? Por exemplo, o pai ele está incapacitado fisicamente, mentalmente, pai e a mãe, né? Incapacitado fisicamente, mentalmente, e aí sim, os filhos têm a obrigação de ajudar esse pai e essa mãe enquanto puder, né? Enquanto os pais estiverem vivos, né? Isso é muito importante. Então eu sugeriria para você olhar para você mesmo, olhar para o seu pai e para sua mãe. Eu faria um trabalho muito sério, muito profundo com as constelações familiares, de olhar para o pai, de olhar para a mãe, né? E incluir eles dentro, para que então você esteja disponível para a vida. Quando você me fala isso, eu percebo que você não está disponível para os relacionamentos. E talvez você até me indague depois, mas Alex, eu estou disponível, eu estou procurando, eu estou aberta, mas nenhum relacionamento vai para frente. Mas então você não está disponível. Existe algo inconsciente que não está permitindo que você vá para frente. E isso está muito provavelmente está ligado com o pai e com a mãe. Mas, como eu falei, nós temos que entender o contexto do que está por trás, né? Se nós não entendemos o contexto, é muito difícil nós tentarmos chegarmos a uma conclusão. E mesmo assim, nas constelações familiares, não existe uma conclusão certa, né? E não tem diagnóstico. Não há um diagnóstico, é isso e aquilo. É uma vivência, é uma compreensão que nós, facilitadores, e inclusive o cliente que constela, né, o constelado, vai ter sobre aquilo. E a partir daquele movimento, a partir daquilo, ele começa a construir
tudo aquilo na mente dele. Ele começa a construir aquela nova verdade, a ressignificar todas aquelas crenças que de uma certa forma o levavam por um caminho, e não vou te falar de positivo e negativo, mas levavam ele por um caminho, e agora passam a levar ele para outro caminho, tá? Bom, vamos lá. Vamos a outra pergunta aqui, essa é um pouco maior. Aqui, eu acompanhei o seu programa há pouco na rádio, isso foi de tarde. E deu para ter uma ideia sobre esse mau relacionamento da minha filha com o pai dela. Tá? Mas o que me preocupa muito é que comigo também ela não se dá bem. Ela me recusa só falar comigo porque eu a procuro e mando mensagens para ela. Ela responde sempre com muita má vontade. E com o pai não fala de jeito nenhum. Nem pessoalmente, nem por mensagem no hotel. Bom, é até um pouco mais complexo isso daqui. O que eu sugiro realmente é fazer uma constelação familiar para entender. Alguns pontos, né, é claro, mais uma vez, a gente não sabe todo o contexto que está por trás, né, e só abrindo uma constelação familiar mesmo para a gente tentar entender o que está acerca disso. Mas assim, a impressão que me dá aqui é que ela está vinculada com algo fora do pai e da mãe. E esse vínculo está trazendo essa competição. Então existem muitas coisas que podem estar acontecendo aí. Primeiro, como foi essa separação? Como que esse pai, né, como eu falei, eu não sei o contexto, então eu estou aqui supondo. Como esse pai, ela não fala de jeito nenhum com o pai, vamos resumir, ela não fala de jeito nenhum com o pai, e com a mãe ela fala de uma forma muito agressiva, muito mal educada. Então, primeiro, como esse pai foi apresentado? Foi apresentado como aquele que abandonou o cachorro, o calhorda, o filho da puta, o que quer que seja, né? Isso é a verdade, é fato, né? Foi apresentado dessa forma? Ou foi simplesmente ignorado, excluído, que pode ser também, né? Então precisamos primeiro entender como que esse pai foi apresentado. Qual é a concepção que ela tem desse pai, né? Porque isso calha. Quando nós falamos de concepção de pai e mãe, nós temos que entender o seguinte: você que está aí me escutando, está me vendo aí, você é 50% seu pai e 50% a sua mãe. Exatamente. Não importa se você gosta ou não gosta. Não, Alex, pelo amor de Deus, eu não posso ser 50% o meu pai, porque o meu pai é muito negativo, ele é muito pessimista. Não importa. O homem é pessimista. O homem lá, aquele homem é pessimista. Mas aquele homem também é pai. E esse pai é seu. Então você tem metade desse homem. Metade é dele. Quando nós, aí falando em relação de casais e filhos, né? Quando há uma separação e aí acaba acontecendo da mãe falar mal do pai, né? Independente do que ocorreu anteriormente, eu não estou aqui tirando a culpa de ninguém, não estou julgando ninguém também. Naturalmente, eu estou falando para aquele filho, para aquela filha, que metade dele é aquilo que eu falo do pai. E normalmente os filhos vão se aliar com aquele que está sendo atingido. Então, por exemplo, isso é um exemplo, tá? Não é uma regra, é um exemplo, mas pode acontecer. Por exemplo, no casal, então a mãe, ela só não precisa nem haver, nem haver a separação. Não precisa nem haver a separação, mas por exemplo, o pai, a mãe, ela agride o pai, ela verbaliza o pai. Normalmente os filhos vão se aliar ao pai, porque a mãe está falando do pai. Então, da mesma forma que não aceita o pai, também não aceita a mãe. Pode ir lá, filha, pode ir lá. Entendeu? Então tem que olhar isso também, tá certo? Tem que olhar isso também. Vamos lá. É uma situação muito complexa. A pergunta que foi bem... Eu quis até colocar ela aqui, por ela ter sido complexa mesmo, mas para entender que nem tudo dá pra gente responder. Eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender o que está por trás e abrir uma constelação familiar, seja comigo ou com qualquer outro constelador, mas é necessário entender o que está por trás. Bom, vamos lá, já foi aí mais de 30 minutos de live. Vamos lá, vamos ver quais são as perguntas que nós temos aqui no Instagram. Algumas pessoas mandaram perguntas. Quando temos dificuldade em estudar, para quem devemos olhar? Olha, Francine, não é uma regra, eu tenho que olhar para mãe, eu tenho que olhar para pai. Você tem que colocar isso numa constelação e entender. Às vezes o estudar está
não é, é do pai e é da mãe, tá bom? Mas tem que olhar isso daí. O que eu posso dizer aqui é o seguinte: falta algo. Alguém está sendo excluído. E talvez venha daí essa falta. Vamos lá. Boa noite. Minha dúvida no relacionamento com meu marido é sistemático. Meu marido é sistemático e na maioria das vezes é difícil porque ele é o dono da razão. Bom, naturalmente aí entra aquela questão. Ele está se colocando numa posição maior. Então é importante, né, de repente você fazer uma constelação e olhar para esse marido, né, e entender, e você também se permitir colocar na sua posição como mulher. Vai lá, filha. Você se colocar como uma posição como mulher, entendeu? Como esposa. Mas essa pergunta eu vou deixar mais para depois. Meu noivo sempre me compara com a filha dele, isso não está certo. Como ele está me vendo? Bom, tem muita pergunta aqui, gente. Eu vou entrar numa outra live depois para responder todas essas perguntas. Porque, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. É isso aí, gente. Eu vou responder, porque tem bastante pergunta muito bacana e eu não vou ter tempo suficiente para responder todas essas perguntas agora, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido rica essa live para vocês. Eu vou encerrar porque também meus filhos estão precisando de mim agora. Hoje é sexta-feira, então eu fico acordado até mais tarde. Mas espero que não tenha ficado nenhuma dúvida do que eu falei, do que eu respondi. E peço perdão a vocês que fizeram algumas perguntas e eu não pude responder. Mas eu tô vendo pelo tempo, eu não vou conseguir responder agora para vocês. Mas eu entro numa live, quem sabe até amanhã, respondendo essas perguntas, tá bom? Bom, eu deixo um grande beijo aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Para mim é um prazer sempre muito grande falar das constelações familiares. É uma coisa que eu amo, que eu trabalho, que eu estudo, que eu falo, que eu vivo dia a dia. Então realmente é muito bacana. E muito obrigado mais uma vez. E agora eu vou dar um pouquinho de minha atenção para meus filhos. Minha filha já está me chamando para cima e para baixo aqui. Não tem mais como eu continuar lá. E vou ser sincero com vocês também sobre isso, tá? E aí nós continuamos esse papo sobre relacionamento afetivo amanhã. Amanhã, muito provavelmente nesse mesmo horário, e às 9 horas, 9h15 mais ou menos, eu solto no Instagram, eu solto no Stories. E aí a gente continua esse papo. Eu vou até gravar essas perguntas, eu vou anotar essas perguntas aqui depois para poder responder essas perguntas, né? E a gente é pai, eu sou pai, gente. Eu sou pai, eu tenho uma filha de 4, um filho de 7... E minha esposa está trabalhando, eu estou fazendo live e os filhos estão pedindo, ela quer ir no banheiro, o outro filho está com fome. Então a gente tem que suspender um pouco a live agora, para eu poder dar atenção para eles agora nesse momento, porque eles vieram primeiro, tá certo? Um beijão no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Beijão para Curitiba, pessoal mandando beijão para Curitiba aí, tá? E muito obrigado, eu vou encerrar, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigado.